Bom dia! Bom dia! Nesse ambiente de alegria, de carinho, de amor, que dificilmente a gente expressa isso no nosso dia a dia, dificilmente, nos dias de hoje. Então nós nos reunimos hoje também para falar de quem? De Jesus. Para falar do amor. Para falar que nossas preces também são ouvidas, né? Parece que às vezes a gente faz tantas e tantas preces e não somos ouvidos. Mas somos ouvidos. Somos ouvidos. Porque voltamos para a terra para sermos ouvidos, né? Termos bons ouvidos. E às vezes a gente não tem bons ouvidos. A gente tem um ouvido ansioso, que já quer responder, que já quer ir para o embate. Aí esquece o amor, esquece Jesus. É um esquecimento que nós temos, o ser humano tem um esquecimento assim fugaz, né? Ele esquece Jesus todos os momentos, como dissemos a semana passada. Mas, como disse Mateus, o apóstolo Mateus, não é só aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Não é? Quem já não ouviu isso? Quantas preces nós fizemos e o nosso reino interior está poluidíssimo. Porque o homem faz aquela junção. Onde está o reino de Deus? Está longe de mim. Está distante, está em outra estratosfera. Ele não está aqui. Claro que ele está. Deus está aqui. Ele está presente. Se vocês, os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando nós falamos de Isaías, né? Isaías, lembra de Isaías, não é? Quando se fala, lembra de uma frase assim, os demônios. Isso está muito escrito em Coríntios 4.4, não é? Então, assim, que a terra ia ser dominada por Satanás. Quem que é Satanás? É você. É você. No seu reino íntimo. Claro que existe uma figura do mal. Um ser maligno. Um ser que é devastador. Existe isso. Por isso que queremos atingir o reino de Deus. E intimamente a gente deixa vazio. Deixa vazio os nossos corações. Porque uma palavra chamada-se amor, amar ao teu próximo como a si mesmo. Será que nós nos amamos? Mas se você tem Satanás dentro de ti, você está endemoniado. Mas quando Jesus tirou os demônios daquele ser que estava lá e pôs aos porcos aqueles demônios. Demônios são subserviais de Satanás. Então hoje as pessoas dizem, né? Você está com os demônios. Dentro das próprias religiosidades. Porque eu quero me curar. Mas eu digo uma frase ímpar. Religião não cura, religião não perdoa. Isso é clássico. Então é mais fácil dizer, você está endemoniado. Mas se você está com o seu reino de Deus dentro de si, leve, amando o teu semelhante. Porque aqueles precursores que antecederam Jesus, não foi? O livro, os livros que foram escritos antes do Cristo. Né? Lembra de Elias? Os livros de Elias, de Isaías, que não são comentados, são o Antigo Testamento, o velho que o homem carrega dentro de si. E ele quer conhecer o reino de Deus, que está distante. Não. Quando você chama Deus para si, ele está aqui. Quando você comunga com ele, ele está aqui. Repito aquela frase que foi dita por Jesus. Que a igreja seria fincada com bases sólidas, quando ele disse a Pedro. Mas aquela linguagem era igreja, não era aquele substantivo que os homens o dizem hoje. Igreja era reunião de pessoas livres. Livres do quê? De Satanás. Livres do antigo. Sabe o antigo? Por que que o antigo, antes, os livros que foram escritos, depois veio Moisés para dizer, olha, não existe olho por olho, dente por dente.
foi-me dito aqui, ao meu ouvido, as 10 palavras, os 10 mandamentos, para que haja mudança no reino íntimo, para que você não assole mais nas lutas e nas guerras íntimas contra o seu algoz, contra o seu inimigo, que o Satanás é um adversário, é um inimigo seu, mas já foi dito isso, que você não precisa viver naquele passado, e você fica nesse duelo dia a dia. E os mandamentos? E quando diz a igreja, são reuniões de pessoas livres, livres de um passado que era olho por olho, dente por dente, porque se fazia necessário. Mas quando Moisés ouviu que você não precisava olhar a mulher do próximo, não precisava roubar, não precisava matar, e que você precisava amar a Deus sobre todas as coisas, isso é amar. Como é que fica? Isso é novo. É novo até os dias de hoje. Mas as pessoas vivem o antigo. Lá está no Antigo Testamento. Já está dizendo antigo, não é novo. Mesmo que vários livros, Isaías e Elias, onde há comentários sobre Abraão, aquele é antigo, anunciando a vinda de quem? Diz para mim. Do Cristo. Do Cristo. Anunciando. Por isso a anunciação da sua renovação. Agora alguém me diz assim, você está endemoniado. Há momentos. Hoje o mundo vive em crise. Mas eu não preciso dizer dentro das religiões que você está endemoniado. Ou que essa crença é endemoniada. Se eu estou falando aqui da boa nova, das boas notícias, que está na Bíblia, que está em Mateus, que está em Lucas, que está em João, aquele serzinho especial, jovenzinho, que falava com Jesus e sentava com Jesus. Sabe, imaginemos você sentando com Jesus, você ainda discípulo, que você queria seguir aquilo que Jesus estava dizendo. Você ainda era um discípulo. O que é discípulo? É você seguir alguém, seguir Jesus nos seus passos, mas você ainda não mudou. Agora muitos dizem que são apóstolos. De quê? Me desculpe, de quê? Quando aqueles que foram apóstolos do Cristo, não foram 12, e sim muitos, modificaram a sua vida, se sacrificaram, foram degolados. Esses eram apóstolos do Cristo, porque eles foram falar do Cristo e da mudança. Por isso, não só aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino de Deus. Dá para entender isso? Então você sente com Jesus aqui, sente com ele, João, dizendo, Jesus, como você não vai punir aquela mulher adúltera? Mas eu disse a ela, vai, não peques mais. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Eu disse a ela, é sentar-se com Jesus. Sabe sentar com alguém? Como Jesus sentavam com as meretrícias. E diz, mude sua vida. Não use o seu corpo em vão. E elas continuaram seguindo. E hoje é rotulado. O que é isso? Ele sentava-se com quem? Com as meretrícias. Com os homens de má fé. Mesmo aqueles que estavam na religiosidade, homens de má fé. Então ele te chama quando você diz, Senhor, Senhor, eu quero entrar no reino de Deus. Mas eu quero limpar o meu coração. Eu quero apaziguar os meus demônios íntimos. Aí eu vou falar dos demônios mesmo. Quando Pedro, endemoniado, que estava no seu pensamento, não nessa tela aqui, mas no seu coração, porque a sua alma dizia, eu não vou negar, mas negou, eu não estou, mas depois ele mudou a sua vida, ele de discípulo se tornou um apóstolo de Deus, mas ele mudou, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, não é isso? Pedro, o Pedrinho, o pescador, o mal-humorado. Porque ele não podia ser mal-humorado. Ele era
era discípulo, ele estava tentando entender Jesus. 3 anos que ele estava entendendo Jesus. Quantos anos vocês estão tentando entender Jesus? Quantos? Me diga. Eu digo aqui para vocês, vocês vão me ouvir. Quantos anos vocês estão tentando entender Jesus? Que é a boa nova, que é a boa notícia. Agora, porque Pedro ainda era um discípulo, ainda tinha lutas interiores. Não era um demônio? Não era um demôniozinho dentro de si? Mas ele era santo. Ele se tornou um homem melhor, renovado, para falar da boa nova. Para falar da boa nova, dos bons princípios morais. Ele se tornou um apóstolo, um mensageiro divino. Mas ele teve que passar com a negação. Ele teve que recusar a Jesus. Ele teve que aprender, porque ele era discípulo antes. Por isso ele fala, os 12 discípulos. E aqueles que seguiam, mesmo as meretrícias, que foram falar da palavra. Por quê? Elas usavam o corpo e não podiam ser melhores? Por que você vai puni-las? Hoje há punições, pré-conceitos erradicados dentro de si, e diz que é um ancião de Jesus. Um ancião? Um ancião é um apóstolo, você tem que dar exemplos. Não a um grupo pequeno, mas exemplo a todos. Essa é a boa palavra. Senão eu digo para vocês novamente, não serão aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Ou no reino de Deus. Depende Lucas, depende Mateus. Cada um tinha uma terminologia. O reino dos céus, reino de Deus. E eles foram o quê? Apóstolos do Cristo. Apóstolos de Deus, porque eles mudaram. E como eu digo assim, quem disse essa frase? Não só aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Foi Mateus. Você já ouviu falar de Mateus? O discípulo Mateus? O que era aquele discípulo? Ele era um cobrador de impostos, como Zaqueu, que você cantou agora para mim. Ok? Ele era um cobrador de impostos, que você abominavam, que os romanos, que os judeus, hebreus abominavam, que os saduceus, que os fariseus abominavam aqueles seres que cobravam. E Jesus foi lá e escolheu a dedo. Vem cá, Mateus. Sentou, sabe aquela coisa? Senta aqui comigo, vamos jantar essa ceia, vamos distribuir esse pão que não está mofo. E Mateus falou, eu vou largar tudo. Sério? Vou largar para segui-lo. Ali estava o discípulo Mateus. Ali estava a mudança de um homem. Ali estava a mudança de um homem. Um discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você dá exemplos. Você muda. Você segue aquelas 10 palavrinhas que Moisés ouviu. Ou escritas dos 10 mandamentos. Se você é discípulo, você não é um apóstolo. Quando você é apóstolo, você tem que mudar a sua vida do reino dos céus, da sua alma, não comprometida com Satanás, nem com os demônios íntimos que o homem trava duelos. Trava duelos, eu quero vício, eu quero mulheres, eu quero beber, eu quero ganância, eu quero dinheiro. E muitos que estão muitas vezes dizendo anciões, apóstolos do Cristo, tem dinheiro. Jesus tinha dinheiro? De sobra? Tinha. Ele só multiplicava o pão, porque ele era simples. Essa é a divulgação da Boa Nova. Moralmente, essa é a divulgação da Boa Nova. Estamos nos entendendo? É a Boa Nova. É a lição básica que o Cristo nos deixou, como falamos a semana passada, um irmão que estava aqui falando, né? Disse assim, Jesus nasceu numa manjedoura, ele era simples. Ele tinha do lado dele muitas moedas, né? Muito dinheiro, já tinha poupança, previdência, tudo para o futuro de Jesus. Tinha. Era uma manjedoura, é um coxo. E vocês querem polpa. O ser humano
e comece bem gatinhando para ser discípulo. Eu faria isso se eu estivesse na posição de vocês. Eu estou aqui dizendo isto, de um plano que existe e está nos consumindo. Por isso que eu falei de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o mundo ia passar por isso. Aquela zona de turbulência de demônios, de Satanás. Porque o ser humano no seu reino íntimo está contribuindo para isso. Ele vive em crise. Ele quer a mulher do outro. Ele quer o dinheiro do outro. Ele quer o poder. E como é que ele vai entrar no reino dos céus? Se a alma dele já está comprometida com quem? Satanás. Mas o homem é uma linguagem figurativa, meus irmãos. As emoções são vocês. E onde está o discípulo do Cristo? O discípulo. Discípulo. Pode ir lá e consultar o que é discípulo, o que é apóstolo. Eu sei que vocês vão fazer isso. Vocês são tecnológicos, então eu vou descobrir o que é discípulo, o que é apóstolo. É isso. Apóstolo é aquele que seguiu o que o Cristo trouxe. Mesmo na ressurreição. Aqueles 500 serizinhos, criaturas, aguardando o Cristo. E ele apareceu. Aí, como vocês estão cantando, ele apareceu e sentou numa pedra e disse, vamos falar das bem-aventuranças. E o Cristo já havia ressuscitado, ele estava naquele período dos 50 dias. Olha que bênção. Olha que bênção. Dá para entender isso? E ele foi renovar aquela briga interior de cada um na sua alma. Né? Aquele conflito. Amor, não amor, por que eu amo, por que eu não amo, por que eu tenho que amar, por que eu tenho que odiar, por que eu tenho que não me magoar? Eu tenho que me amar. Ouviu Moisés, escreveu Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou dizer, não só aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Todos sabem disso. Ah, irmã, eu sei mesmo. E por que não faz? Porque deixa aquela coisa na sua alma corroê-lo. Ah, mas estava lá no livro de Isaías. Ei, é antigo isso. Ah, mas está em Coríntios, está em Romanos. Tá bom. Isso é tudo bíblico, viu? Pode pesquisar. Mas se você quiser mudar a sua alma, sorria mais, agradeça mais, tenha gratidão, porque o Cristo falava sobre isso. O Cristo não sentava com o outro para falar de problemas. Você imagine Cristo sentando com os apóstolos, não, com os discípulos e conversando. Todo mundo fica na Santa Ceia, né? Que lá que teve a revolução, acusação, bate-boca, é nada. Houve uma comunhão de palavras. E que era sabedor que haveria algumas coisas diferentes daquilo que ele havia pregado. E a assimilação da alma de cada um. Você pode ouvir hoje sobre o amor e não entender. E amanhã você vai julgar alguém. Então você não entendeu naquela Santa Ceia exatamente isso. Eu falei durante 3 anos, Jesus dizia, né? E ele foi negado. E o povo fugiu dele, os discípulos. E Judas Iscariotes, que todas as pessoas querem martirizá-lo, naquele momento de imaturidade emocional do antigo, o que ele disse? Eu não fiz isso. Eu só peguei umas moedinhas. Não é? Eu achei que seria diferente. E não foi. É a mesma vida de vocês. Vocês guardam algo dentro de vocês que não são vocês. Já viu isso? Nossa, estou quase terminando. Nossa, como passa rápido essas coisas. Não é? Então vocês vivem o quê? Mas hoje à noite eu vou dizer, Senhor, Senhor, eu quero entrar no reino dos céus. Hã? O que tem que fazer? Vocês sábios. Todo mundo diz isso. Mudar. Descobrir o amor. Verter o amor.
ter o amor em todos os momentos, crescer com o amor. Quem que tem amor aqui para perdoar? Quem que tem amor aqui para não julgar? Quem que tem amor aqui para não ficar magoado? Lá no curso disseram exatamente isso, com belas palavras, obviamente uma cantoria maravilhosa, não é? Ela cantou com aquele vestido reluzente, não é? Não no curso que elas foram, não, no ambiente de luz. Não é? Então assim, aqui é um ambiente de luz também. Então eu preciso amar. Olhem, lembrem sempre que Jesus sentava com as meretrícias. Ele não sentava com os CEOs. Certo? Não menosprezando os CEOs, né? Mas os CEOs, né? Hoje é tudo, né? Eles sentavam com as meretrícias. E você quer seguir, é discípulo. Não é. É. Depende o que você está pensando e plasmando. Se você quiser brigar com você, você vai brigar sempre. Você vai dizer Senhor, Senhor, e não vai entrar no reino dos céus. Não é o momento. Você pode entrar amanhã, se você mudar. Quando muda um, muda 10. Se você está dando exemplo da vida do Cristo, você muda. Não muda? Amém. Acho que eu já dei meu tempo. Muito obrigado, vocês são muito pacientes, silenciosos. Então, aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus? Amém. Tem que falar amém também, né? Amém. Bem suave, né? Não é uma coisa que faça mal. Tem que ser uma coisa suave para o coração. Jesus, ele não quer ouvir, sabe? Amém. Pra quê? Pra quê? Outro dia o Eduardo atendeu duas pessoas, duas jovens bonitas, simpáticas, agradáveis, lindas, maravilhosas. Modeletes, né? Modelos lindas, maravilhosas, mas só tava com o tubo daquele pó branquinho. E tinha ido no louvor no sábado. E o Eduardo disse, como é que você faz isso? Ai, eu vou chorar, Eduardo. Não fala assim comigo. Como? E o Eduardo fala, né? Quando ele vê a situação, ele quer ajudar, não é? Então, esse indo no louvor no sábado, no domingo foi festa e cheirou um pouquinho, bastante. Será que o Senhor vai entrar no reino do céu? Não vai, porque ela está brigando com ela mesmo. Porque não está se conhecendo, não sabe quem é ela. Então não fique no imaginário, só para a gente encerrar, o imaginário do reino dos céus. Nossa, Deus está tão longe de mim. Aí vem a vítima, né? Ai, ele não sabe o que eu estou vivendo. Ai, meu Deus. E Deus é aquele ser vingativo, velho, barbudo, vingativo. Por isso que as religiões dizem, eu temo a Deus. Temente por quê? Se Ele te deu a liberdade de você escolher o que é melhor para você. Quando você faz uma oração e muda a sua vida, se transforma. Você acha? Você acha? E tem gente que fica nesse imaginário. Eu rezei, ele tem que me servir porque eu rezei. Eu não mudei, mas eu rezei. Eu fiz um acordinho com ele. Eu rezei, mas não mudei. É uma linguagem clássica, gente. Por isso que não dá para eu ser um apóstolo. É para ser um mero discípulo que quer seguir o Cristo. E é difícil, viu? Não é fácil. Aí eu vou dizer do fácil. É só você se amar. E não ficar nesse duelo. Né? Não é isso, meus irmãos? Sim. Nossa, que bonitinho. Eu gosto de vocês assim, bem efusentes. Sim. Nossa, como é triste uma coisa dessas. Vocês não colocam a emoção para fora, mas tá bom. Colocaram sim, eu sei que colocaram. Então é isso, meus irmãos. E o que a gente tem mais ouvido, e aquela coisa, eu vou repetir essa frase. Senhor, Senhor, quero o reino dos céus. Outro dia eu atendi uma pessoa já morta fisicamente. Para os leigos, né? Que a gente como espírita, né? Não posso ouvir espírita que é endemoniado. Do quê? Se eu sigo esse,
ser aqui. Eu não posso seguir ele? Isso eu dou exemplo. E outro dia eu atendi uma pessoa no plano espiritual. Uma moça e um moço. Moça e um moço. Que haviam, infelizmente, tirado as vossas vidas. Por quê? Amor. Mas um era de um credo, o outro era do outro. E o outro fez casar com o outro, o ancião. O que aconteceu? Ela ficou triste. Acabou com a vida dela. E eu, aquele serzinho que era de um outro credo, que seguia Jesus, também tirou a vida. O amor é amor. Eu não tenho que escolher um amor para você. Eu não posso escolher esse amor. Quantos anos vocês demoraram para descobrir os vossos amores íntimos e o amor que você vive hoje? Esses são os demônios que são inseridos também nas pessoas. Certo? Amém. Amém. Ai, que... Agora eu terminei. Espero que vocês lembrem quando vocês forem orar. Se vocês não lembrarem, vocês estão com mal de Alzheimer. Obrigado, muito obrigado, senhores e senhoras. Eu agradeço a Deus e a Jesus. E muito obrigado. Só isso? Amém. Amém.